Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa 14ª aula e hoje iremos falar sobre os anfíbios, que está na página 209. Continuando com o capítulo 5 do módulo 3, ok? Vamos lá para a nossa agenda, essa será a agenda de vocês de hoje. Anfíbios, página 209, e vocês irão fazer as atividades da página 217 e 218. Mas antes disso, gente, vamos para a correção da aula anterior. Tá? Então, caneta e papel na mão e vamos fazer as devidas correções. Essa atividade, ela se encontra na página 207. Então, a primeira questão, para você relacionar a primeira coluna com a segunda, escrevendo a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a da direita. Tá? Aí você tem animais ectotérmicos. Os animais ectotérmicos, pessoal, é a penúltima, né? São os que utilizam a fonte externa de calor para regular a temperatura do corpo. Osteichthes, né? Osteichthes, eles são os que têm esqueleto composto de tecido ósseo, tá, gente? Tem os peixes ósseos pulmonados, que são os que possuem adaptações que lhe permitem respirar fora da água. Eu dei lá aquele exemplo lá do pirarucu, né? E também do bagre africano. Temos os peixes ósseos não pulmonares. O que seria? São os que respiram por meio de brânquias, né? Que são a maioria dos peixes. Temos os animais endotérmicos. O que são animais endotérmicos? São os que dependem da produção interna de calor para manter a temperatura corpórea. E temos os condrictes, né? Que é o item F. Os condrictes são os que têm esqueleto composto principalmente de tecido cartilaginoso. Então, quem errou, faça aí a devida correção. Bom, segunda questão. Na metade do século XIX, vários artistas europeus vinham ao Brasil em expedições artísticas para retratar as paisagens, os costumes, a flora e a fauna do país. A pintura ao lado é uma obra dessa época, produzida pelo artista francês Jean-Baptiste Deprez, 1768 a 1848. Ela retrata um peixe ósseo, popularmente conhecido como badejo. Certo? Então, quantas nadadeiras o badejo possui e quais são elas? Bom, pessoal, o badejo ele possui 7 nadadeiras, né? Uma nadadeira dorsal, um par de nadadeiras peitorais, um par de nadadeiras pélvicas, uma nadadeira anal e uma nadadeira caudal. Tranquilo? Cite 2 características presentes nos peixes que possuem a mesma constituição esquelética do badejo, né? Vocês poderiam citar que os peixes ósseos, eles possuem escamas que não são substituídas por novas ao longo da vida. Possuem dentes em formato de cone e a maioria apresenta fecundação externa, tá? Que isso é o normal da maioria dos peixes. Tranquilo, gente? Bom, essa foi a nossa correção. Não, a gente tem dado 208, tá, gente? Tem dado 208. A terceira questão. Leia o texto e observe a imagem a seguir. A usina hidrelétrica de Xingó localiza-se entre os estados de Sergipe e Alagoas e está instalada no Rio São Francisco, que é o principal da região nordestina, com aproximadamente 2.800 quilômetros de extensão. A barragem dessa usina tem cerca de 140 metros de altura e as comportas. O que é a comporta? É a porta-móvel responsável por conter as águas de uma represa. Dique ou açude, tá, gente? E as comportas ela tem capacidade para passar 33 milhões de litros de água por segundo. Pois bem, as barragens são barreiras artificiais construídas em curso de água, com o objetivo de reter a água. Geralmente, são construídas para auxiliar no abastecimento de água para regiões urbanas e para a geração de energia elétrica, tá, gente? Então vamos continuar aqui, ó. Cite uma vantagem e uma desvantagem das usinas hidrelétricas. Bom, vou falar as vantagens
Então na esquerda a desvantagem na direita. Então uma vantagem, vocês podem citar que algumas vantagens como elevado potencial de geração de energia elétrica, não emissão de gases poluentes na atmosfera e tipo de fontes renováveis de energia. Quais são as desvantagens, pessoal? As desvantagens você tem as inundações de grandes áreas, intensa interferência no ecossistema aquático e terrestre e necessidade de grandes áreas para a sua construção, tá? Bom, aí escreve no seu caderno quais são os impactos que a construção de uma barragem pode causar aos peixes. Se necessário, faça uma pesquisa. Em seguida, converse com os colegas sobre esses impactos, né? Então, gente, vocês poderiam fazer as suas pesquisas aí em fontes confiáveis, tá? Em algumas fontes da Escola Brasil, enfim. A construção de barragens nos rios tem como principal consequência a interrupção do curso normal das águas. Essas interrupções afetam todos os animais do ambiente, mas especialmente os peixes que apresentam o comportamento de subir o rio para se reproduzir. Na época reprodutiva, muitas espécies de peixe nadam contra a correnteza e se dirigem às cabeceiras dos rios para se reproduzir e depositar seus ovos. A presença de barragem impede essa movimentação dos peixes, interferindo diretamente a sua reprodução e, consequentemente, na sua manutenção no ambiente. Além disso, gente, as barragens elas podem causar perda de habitat e desequilíbrio no ecossistema como um todo, alterando a disponibilidade de alimento. Então, a quantidade de predadores e as características biológicas, é claro, e a biótica do meio. Então, todos esses fatores interferem na manutenção dos peixes no ambiente, né, alterado pela construção de barragens. Ok, gente? Complete cada espaço das frases abaixo com uma das palavras entre parênteses. Então, no primeiro aí você vai colocar, né, nos peixes ósseos, certo? Já vou falar a resposta correta. Nos peixes ósseos, a fecundação é externa. A maioria dos peixes possui um estágio laval, e em que eles são chamados de alevinos. Item B. As escamas sobre a pele dos peixes cartilaginosos são chamadas placoides, tá? E nesses animais as escamas são substituídas durante a vida. E o C, os órgãos responsáveis por eliminar as substâncias que podem se tornar nocivas se acumuladas no corpo dos peixes são os rins. Bom, gente, vamos falar um pouco aqui sobre os anfíbios. Primeiro eu vou falar um pouco sobre os anfíbios e logo em seguida a gente vai falar sobre a classificação dos anfíbios, né? Então observe essas figuras aí. Essas figuras elas representam a mesma espécie em duas fases diferentes da adulta. A da esquerda representa o girino, que é a fase juvenil, né? De uma rã da floresta, e à direita você tem a rã da floresta adulta. Em que tipo de ambiente vive o girino e as formas adultas desse animal? Sabemos que os girinos eles vivem na água. E as formas adultas desse animal eles vivem em ambiente terrestre e úmidos, tá, gente? O girino e a forma adulta da rã realizam trocas gasosas da mesma forma? Não, gente. Tá? Como é que ocorre essas trocas gasosas? Bom, o girino ele respira por meio de brânquias. E a forma adulta da rã, ela respira por meio de tugimento, né? Ou seja, por meio da pele e também de pulmões. A respiração do girino, ela é bem semelhante à dos peixes. Gente, rãs, perereca e sapo, bem também como salamandras e cecílias, também conhecidas como cobra cega, elas são classificadas como anfíbio, né? O nome desse grupo, ele tem origem grega. Anfi significa, né, de ambos os lados, e bios, vida, né? Então você poderia dizer que é vida de ambos os lados, anfíbios. E se refere ao fato da maioria dos anfíbios apresentar vida aquática e na fase adulta, né? Aquática quando ele for lava, quando ele for, né, juvenil, e adulta e terrestre quando ele for adulta. Gente, os anfíbios eles não possuem pelos, né, nem pernas ou escamas revestindo o corpo dele, né? A pele dele é extremamente fina e úmida. E ele tem como característica
as trocas gasosas, né, ser auxiliada por essa pele úmida e fina. E a maioria desses anfíbios eles possuem glândulas reprodutoras de veneno, tá, gente? Bom, falando em veneno, né, em anfíbio, vocês já ouviram falar na chamada vacina de Campo? Bom, na Amazonas, né, brasileira, existe uma perereca conhecida por alguns povos indígenas, como Campo ou Campu. Quando elas são ameaçadas por algum predador, esses anfíbios, eles secretam, né? Ele secreta alguma quantidade de substância venenosa. E isso afasta os predadores. Alguns indígenas de língua pano, como os catuquinas e os caxinauá, eles utilizam a substância desse sapo para fortalecer o corpo contra doenças e afastar o panema, ou seja, a má sorte, tá? É interessante, pessoal, porque os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do nosso país, né? Então é importante a gente valorizar e respeitar a sua cultura, porque é o seguinte, ó, vários estudos são realizados para a gente entender as propriedades desse veneno, desse sapo, né? E sua possível utilização serve para a fabricação de remédio. A gente sabe que ele apresentou alguns resultados importantes no combate a micro-organismos causadores de doença, como alguns tipos de bactérias e vírus, e também alguns protozoários. Então é importante a gente aprender com os indígenas. Tranquilo, gente? Bom, há cerca de 360 milhões de anos, a maioria dos seres vivos da Terra eles viviam em ambiente aquático. E foi principalmente nessa época que se desenvolveram os primeiros vertebrados, com a capacidade de se locomover sobre o solo. Tá, gente? Mas de que maneira os pesquisadores conseguiram obter informações sobre os seres vivos extintos? Bom, gente, eles encontraram essas informações sobre esses seres vivos extintos por meio do estudo de seus fósseis, né? Então, preste atenção. Para que o animal vertebrado ele viva sobre o solo, a locomoção e a sustentação de seu corpo, ela precisam ser adaptadas à vida terrestre. Além disso, na presença do ar, são necessárias algumas adaptações, né, em alguns órgãos, como pulmões, por exemplo, rins, né, que permitem as trocas gasosas e a excreção. Tá? Então, os anfíbios, assim como os répteis, as aves, os peixes, eles são tentrápodes, que significa dizer 4 pés, né? Tetra de 4 e podos de pés, né? Então 4 pés. Esses animais, gente, eles evoluíram e são descendentes vivos de um grupo ancestral de peixe. Com cerca de 360 milhões de anos atrás, iniciou-se a transição do ambiente aquático para o terrestre. Alguns fósseis de vertebrados desse período têm sido descobertos e dão pista de como isso aconteceu, né? Então, a mudança do ambiente aquático para o terrestre, ela foi gradual. E que as adaptações dos membros não foram simples, né? Estima-se que muitas mudanças ocorreram em seres vivos que viviam na água, a partir dos peixes, né? E de nadadeiras e lombares, tá, gente? E aí a gente encontra algumas espécies de peixe que sofreram algumas adaptações, né? Sofreram adaptações ao longo do tempo. Perceba que eles perderam as nadadeiras, né? Tinham um focinho mais curto, né? Perderam a capacidade de morder, alguns ficaram com a boca, né? E a cabeça assemelhando a crocodilos atuais, enfim. E a classificação dos anfíbios, né, gente? Ó, é importante observar que a grande variedade de anfíbios, né, ela é agrupada de 3 ordens distintas, que a gente vai ver a seguir. O primeiro a gente vai analisar os anuros, né? Nessa ordem classifica-se os sapos, as rãs e as pererecas.
eles possuem o corpo curto, com 4 membros. E eles não possuem cauda quando adulto, né? Só quando juvenil. Os anuros, eles possuem uma locomoção bastante modificada dentro de sua classe, podendo locomover-se por saltos, né? Nadar ou caminhar. Vai depender da espécie, certo? E também conforme a estrutura de seus membros. Tá? Então os anuros, eles se locomovem saltando, possui membros posteriores alongados e aplica-se na superfície a força necessária para saltar. Tá? Já os anuros que se locomovem nadando, gente, eles possuem membrana entre os dedos dos membros posteriores. Então, ao movimentá-los para nadar, essas membranas elas ficam esticadas, auxiliando a impulsionar o corpo do animal para se locomover na água. Tá, gente? E os anuros arborícolas, né? Eles possuem uma cabeça e olhos bem grandes, gente. Possuem a cintura fina e membros longos e ventosos nos dedos, né? Por que ele tem essa adaptação? Para poder agarrar, né, nas árvores, e possui essa cintura fina para dar mais direcionamento para pular de um local para o outro. E os olhos grandes, gente, porque como o fato ele vive mais na terra, ele tem que ficar mais alerta com relação aos predadores, né? Então, quanto à alimentação, a maioria dos anuros, eles não possuem dentes. Os girinos, eles se alimentam principalmente de água e micro-organismos que estão suspensos nas águas, né? E já os adultos, eles se alimentam de pequenos animais vivos, como, por exemplo, vermes, insetos, moluscos, tá? Então, algumas espécies de grande porte, eles podem se alimentar de pequenos vertebrados, como é o caso de peixe e aves, e mamíferos, e até de outros anfíbios também, tá, gente? Não se engane. Então, para se alimentar, os anuros, eles utilizam sua língua pegajosa, né? Então, como é que funciona? A língua dos anuros, gente, ela é presa na parte anterior do maxilar. Então, ao se alimentar, esses anfíbios a projeta para fora da boca, em direção à presa, né? Com uma velocidade tremenda. E por essa língua ser recoberta por uma substância pegajosa, a língua ela adere à presa, sendo que em seguida, rapidamente, ela é recolhida para o interior da boca, tá? Então, o trato digestório de anuros é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e cloaca. Eles têm um sistema digestório completo, né, gente? Os anfíbios, assim como os peixes, eles apresentam um órgão que auxiliam na digestão, como o fígado e o pâncreas, né? Então, os anuros, eles apresentam sexo separado e a sua fecundação é externa, também bem parecida com os peixes. A gente vai ver um esquema de como é a reprodução dos anuros, tá, gente? Ó, funciona da seguinte maneira. O macho, ele segura o corpo da fêmea e aí estimula a fêmea a liberar os gametas no ambiente, né? E quando ela faz isso, ele também libera os seus gametas no ambiente. E aí é onde ocorre a fecundação, né? No processo pelo qual o macho, ele segura o corpo da fêmea, certo? E isso a gente chama de amplexo. Os ovos, eles são depositados em locais úmidos, gente, sempre úmido. Por quê? Para serem protegidos da dissecação, né? Então, as larvas de anura, elas são conhecidas como girino. A cabeça e o corpo desse girino, eles são fundidos e apresentam nadadeiras, tá? Após certo tempo de desenvolvimento, os girinos, eles iniciam o processo de metamorfose. Como é que é esse processo de metamorfose? Eles aumentam de tamanho e, primeiro, o que se desenvolve são os membros posteriores. Em seguida, desenvolve os membros anteriores, né? E a cauda ela vai sofrendo regressão, ela vai diminuindo. Bom, gente, esses foram os anuros. Agora vamos ver os urodelos, né? Essa ordem de anfíbios ela é representada por animais como as salamandras, gente. Elas apresentam o corpo bem alongado
e os 4 membros são funcionais, auxiliando em sua locomoção. Né? As salamandras elas se locomovem por meio de passos combinados, com a movimentação lateral do corpo. Tá, gente? Nos urodelos, tanto os adultos como as larvas, eles têm a alimentação muito semelhante à dos anuros, assim como o trato digestório também. Então a maioria também utiliza a língua para capturar suas presas. Gente, ó, a salamandra, a fecundação dela normalmente é interna, tá? Um pouco diferente dos anuros. O que acontece, gente? Ó, os ovos eles se desenvolvem dentro do aparelho reprodutor da fêmea e são depositados na água. Né? Aí deles, né, eclode as larvas, que apresentam brânquias. E essas larvas elas se alimentam de água, de algas, né? Se alimentam de algas. E o animal adulto, ele é carnívoro, tá, gente? Na fase adulta, os urodélios, eles habitam o ambiente terrestre. E por isso eles perdem as brânquias, né? E por fim, temos os ápodes, né? Essa ordem, ela é representada por animais conhecidos como cecílias. Eles não possuem membros e se locomovem por movimentos laterais do corpo, tá, gente? As cobras cegas são exemplos de cecília, tá? Eles são assim conhecidos porque os seus olhos podem ser recobertos por um tegumento ou por osso e não há pálpebras, né? No focinho. Existem estruturas que recebem estímulo do ambiente e a cauda ela é bem curta, tá, gente? As cecílias, elas possuem dentes e se alimentam de cupim, de minhoca, larvas de insetos, tá? Elas não utilizam a língua para capturar as presas. E elas possuem o trato digestório bem semelhante também das salamandras, né? Dos anuros e também dos urodelos. A fecundação das cecílias, gente, ela é interna. E elas podem ser ovíparas ou vivíparas. As espécies ovíparas depositam os ovos em solo úmidos, né? Por isso que eles são anfíbios. E é pelo mesmo critério dos anuros, né? Por conta do ressecamento dos ovos, não pode ocorrer. E aí, quando esses ovos eles são depositados, a fêmea ela se enrola neles até a eclosão. É interessante que em algumas espécies as larvas elas não se desenvolvem dentro dos ovos. Elas se desenvolvem dentro dos ovos. Em outras, elas são aquáticas. Já as espécies vivíparas de cecílias, o embrião ele desenvolve-se dentro da mãe. E ele é eliminado pelos nutrientes contidos no ovo e também, né, pela mãe depois da eclosão. Gente, ó, os anfíbios eles podem respirar de 3 diferentes maneiras. Por brânquias, pela pele ou por meio também de pulmões. Na fase larval, né, a respiração ela corre principalmente pelas brânquias, que diferentemente das dos peixes, são externas ao corpo do animal, tá? Então, ao atingir a fase adulta, as brânquias elas desaparecem e os pulmões se desenvolvem. Então, a gente vê aí um exemplo de axilode, que é uma espécie de salamandra, né, que ela pode continuar a respirar por meio de brânquias externas ao longo da fase adulta também, tá, gente? Não, aí vai depender de cada espécie. Então, a maioria dos anfíbios, eles respira praticamente por meio da pele, que tem muitos vasos sanguíneos e glândulas que mantêm sempre úmida. Algumas salamandras elas não possuem brânquias nem pulmões. Elas respiram exclusivamente por meio da pele. Então, a respiração pulmonar dos anfíbios ocorre por meio de 2 estruturas em forma de saco, que ligam à faringe, tá, gente? E essa é a estrutura, né? Na inspiração, os anfíbios enchem a parte interior da cavidade bucal com o ar do meio externo que entra pelas narinas. Né? Em seguida, o anfíbio ele pressiona o assoalho da cavidade bucal e empurra o ar que está contido nela, né, para os pulmões.
Por fim, gente, o ar que se encontra nos pulmões, ele é liberado para fora do corpo por meio da narina. Em sua maior parte, o ar proveniente dos pulmões, eles não se mistura com o ar que está na cavidade oral. Ok, gente? E aí está falando um pouco sobre a vocalização de anuros, né? A vocalização desses anuros era importante, né? Que é a produção de som. É uma característica extremamente importante dele. Por quê? Porque auxilia na reprodução. Os machos, eles emitem esse som a fim de atrair as fêmeas, né? Atrair as fêmeas para a reprodução, né? E para emitir esse som, ele força o ar dos pulmões até as cordas vocais. Tá, gente? Está localizado na laringe. Quando o ar passa para frente e para trás, pelas cordas vocais, elas vibram, tá, gente? As vocalizações, eles podem ser melhor percebidas no período noturno e também em épocas de chuva, né? Quando há água suficiente para o desenvolvimento do girino. O sistema circulatório desses anfíbios, gente, dos anfíbios adultos, ele é formado por vasos sanguíneos e um coração dividido em 3 camadas, 2 átrios e um ventrículo, né? Então a gente vai ver aqui a representação dele, né? Então, temos o sistema nervoso, né? O sistema nervoso dele é composto por um cérebro de onde se estende nervo para o resto do corpo, tá, gente? A maioria das cecílias, elas possuem estrutura que capta a luz. O sistema excretor, gente, é formado por 2 rins que filtram os fluidos do corpo do animal, formando a urina. Essa urina, ela pode ser eliminada para o ambiente diretamente, né, pela cloaca, ou ficar armazenada em uma bexiga urinária. Para compensar, né, a falta de umidade no ambiente, em determinada situação ou época do ano, a água que está contida na urina, ela pode ser reabsorvida pelo sistema excretor do animal. Tá? E essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula iremos falar sobre os répteis. Tá, gente? Então, bons estudos, façam a tarefa e até a próxima aula. Tchau, tchau.